Uma mãe enlutada, uma boneca idêntica à filha falecida e uma pergunta impossível de ignorar. Quando o luto nos cega, será que estamos mesmo trazendo nossos entes queridos de volta? Ou estamos abrindo a porta para algo que nunca deveria entrar? Se essa história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, nos contar sobre seus relatos e de onde está assistindo. A casa nunca esteve tão silenciosa. Helena sentava-se na poltrona da sala escura, os dedos trêmulos segurando um porta-retratos. A fotografia refletia um sorriso infantil, olhos azuis cintilantes de uma vida que não existia mais. Sua filha, Clara, permanecia ali, presa no tempo, enquanto o mundo ao redor seguia impiedoso. Fazia 6 meses desde o acidente, e o vazio que tomava conta da casa parecia crescer a cada dia, devorando-a pouco a pouco. Então, veio o sussurro. No começo, Helena pensou ser o vento, uma corrente de ar atravessando as frestas da casa antiga. Mas havia algo mais. Uma respiração, uma risada, baixa, etérea, como um eco do passado. Seu corpo se enrijeceu. O coração martelou no peito. Era apenas a mente pregando peças. O luto distorcia a realidade. Na manhã seguinte, sufocada dentro das próprias paredes, Helena decidiu sair. Caminhou, sem rumo, os passos arrastados pelas ruas cinzentas. O sol parecia distante, e as pessoas ao redor não passavam de vultos sem importância. Então, seus olhos pousaram sobre uma loja. Ela nunca havia notado aquele lugar antes. Um antiquário, espremido entre 2 prédios abandonados. A fachada de madeira estava gasta, as janelas cobertas por uma poeira espessa. Havia algo de errado com a presença daquela loja, como se não pertencesse ali, como se estivesse esperando por ela. O sino da porta soou quando ela entrou. O cheiro de madeira velha e mofo pairava no ar. O ambiente era escuro, repleto de objetos esquecidos pelo tempo. Relógios que não marcavam mais as horas, espelhos manchados que refletiam formas distorcidas, estantes lotadas de bonecas de porcelana, seus olhos vazios acompanhando Helena conforme ela caminhava. Foi então que ela a viu. No alto de uma cômoda envelhecida havia uma boneca. Mas não uma qualquer. Helena congelou, o cabelo dourado e macio, a pele de porcelana impecável, o vestido branco rendado. Mas o que fez seu coração parar foi o olhar, os mesmos olhos azuis de Clara. Idênticos. Ela sentiu um nó na garganta, a cabeça girando. Aquele rosto. Não era possível. Ela estava esperando por você. Helena se virou bruscamente. Atrás do balcão, um velho observava-a. A pele enrugada, os olhos fundos e opacos, como se escondessem algo que ela não poderia compreender. O quê? A voz dela saiu em um sussurro. A boneca, ele disse, indicando o objeto. Ela escolheu você. Um calafrio percorreu sua espinha. Quanto custa? O velho sorriu, mas não havia calor naquele gesto. Algumas coisas não precisam ser pagas com dinheiro. Helena deveria ter ido embora. Algo dentro dela gritava para que largasse a boneca e fugisse dali. Mas suas mãos já a seguravam, os dedos trêmulos acariciando a porcelana fria. O peso do brinquedo parecia certo em seus braços. Familiar. Ela a levou para casa. Naquela noite, o sono não veio. A casa, antes mergulhada em silêncio, parecia cheia. Pequenos ruídos ecoavam nos corredores. O farfalhar de tecido, o ranger da madeira. Mais de uma vez Helena acreditou ouvir um risinho abafado, pura imaginação. Mas ao passar pelo quarto de Clara, algo a fez parar. A boneca que ela havia deixado sentada na cadeira, agora estava na cama, debaixo das cobertas, na exata posição em que Clara costumava dormir. O coração de Helena disparou, e pela primeira vez em meses, ela sentiu que não estava mais sozinha. O vento sussurrava do lado de fora, mas dentro da casa, o ar parecia pesado, denso. Helena fitava a boneca deitada, na cama, os dedos crispados contra a moldura da porta.
Ela tinha certeza de que a havia deixado na cadeira. Nenhuma dúvida. E, no entanto, ali estava, aninhada sob as cobertas como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Uma onda de frio subiu por sua espinha. Ela respirou fundo, afastando o desconforto. Talvez tivesse mexido na boneca sem perceber. Talvez estivesse cansada demais. O luto fazia coisas estranhas com a mente. Com um movimento hesitante, ela se aproximou e pegou o brinquedo nos braços. A porcelana gelada encontrou sua pele, e um arrepio involuntário a percorreu. Helena observou cada detalhe da boneca. O cabelo dourado trançado com perfeição, o pequeno vestido branco, os olhos. Aqueles olhos, eles pareciam vivos. Sacudindo a cabeça, ela a colocou de volta na cadeira. Chega disso, murmurou para si mesma, e saiu do quarto, fechando a porta atrás de si. Naquela noite, o sono veio fragmentado, entrecortado por sonhos estranhos. Clara a chamava, sua voz distante e abafada, como se estivesse do outro lado de uma parede espessa. Mamãe! Mamãe! Helena acordou sobressaltada. O quarto estava mergulhado na escuridão, exceto pelo reflexo pálido da lua na janela. O coração pulsava forte contra as costelas. Algo estava diferente. Um cheiro familiar pairava no ar, suave, floral. Lavanda. Helena se sentou, os olhos arregalados varrendo o quarto. Esse era o perfume de Clara, o mesmo que sempre impregnava suas roupas, seu travesseiro, seu abraço. Mas não havia mais frascos de lavanda na casa. Ela os jogara fora após a morte da filha, incapaz de suportar a lembrança. Então, de onde vinha aquele cheiro? O silêncio foi interrompido por um ruído baixo, algo raspando contra a madeira. Helena prendeu a respiração. O som era sutil, mas insistente, como se pequenas unhas arranhassem o chão. Apreensiva, ela estendeu a mão para a luminária ao lado da cama e a acendeu. A luz tremulante espalhou sombras ondulantes pelas paredes. O som parou. Ela esperou. Nada. Soltando um suspiro trêmulo, Helena esfregou o rosto e balançou a cabeça. Estava se deixando levar pela imaginação. Foi então que notou a porta do quarto entreaberta. Ela se lembrava de tê-la fechado antes de dormir. O estômago se revirou em um nó. O medo rastejou sob sua pele, frio e pegajoso, engolindo em seco. Ela deslizou para fora da cama, os pés descalços tocando o chão gelado. Com passos hesitantes, aproximou-se da porta e espiou pelo corredor escuro. Nada além de sombras imóveis. Mas ao virar o olhar para o chão, seus pulmões congelaram. Pegadas, pequenas pegadas marcadas no assoalho empoeirado, indo da porta do quarto dela até o quarto de Clara. Um arrepio percorreu sua espinha. Não podia ser. Movida por um misto de horror e necessidade, Helena seguiu os rastros com passos trêmulos. Parou diante da porta de Clara, a mão hesitando na maçaneta. O coração martelava no peito. Ela girou a maçaneta devagar e abriu a porta. A boneca estava na cadeira, no exato lugar onde Helena a colocara antes de dormir. Mas havia algo diferente. A cabeça da boneca estava ligeiramente inclinada para o lado. Os lábios de porcelana, antes selados, agora estavam entreabertos. E de dentro deles, escapou um sussurro, baixo, rouco, quase inaudível. Mamãe! Helena cambaleou para trás, o grito preso na garganta. Seu corpo inteiro se arrepiou. A boneca acabara de falar, e ela usou a voz de Clara. O quarto parecia respirar ao redor dela. Helena ficou imóvel, os olhos arregalados fixos na boneca. O ar ao seu redor estava denso, pesado, como se a própria casa prendesse a respiração. Ela ouviu certo. Ou ouviu. Sua mente tentava racionalizar. O cansaço, a insônia, o luto. Sim, devia ser isso. Mas no fundo, uma parte dela sabia. Aquela coisa havia falado, com a voz de Clara. Seu peito subia e descia rapidamente, o coração martelando em suas costelas.
Cada célula de seu corpo gritava para que ela jogasse a boneca fora, a esmagasse contra o chão, queimasse, fizesse qualquer coisa. Mas não conseguia se mexer. A boneca continuava lá, na cadeira, os lábios levemente entreabertos. O silêncio pesava. Então, a cadeira rangeu. Helena se sobressaltou, o pavor vibrando em seus ossos. Mas a boneca não havia se mexido. Não exatamente. E mesmo assim, o som estava ali, vivo. Ela cambaleou para trás, engolindo em seco. Isso não está acontecendo. Ela apertou os olhos e os abriu de novo. Nada mudara, o cheiro de lavanda ainda pairava no ar. A boneca continuava sentada, imóvel. Mas algo parecia diferente. O jeito que a cabeça estava inclinada, o brilho dos olhos de vidro. Helena estendeu a mão trêmula, hesitante. Precisava ter certeza. Precisava sentir que aquilo era só um brinquedo. Os dedos tocaram a porcelana gelada. E então, uma risada ecoou pelo quarto, infantil, baixa, longe e perto ao mesmo tempo. O pavor de Helena se transformou em um choque gélido que percorreu sua espinha. A boneca ainda não se mexera, mas a risada, ela vinha de todos os lados. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas. Clara, a risada cessou. Silêncio. Então, um novo som. Toque, toque, toque. Unhas raspando contra a madeira. Helena congelou. A cabeça girou para a porta entreaberta do quarto. O barulho vinha do corredor. Lento. Arrastado. Toque. 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 O som de passos leves. De pés pequenos caminhando na escuridão. O medo crescia dentro dela, paralisando-a. Mas ainda assim, uma parte de seu coração se retorcia. E se fosse Clara? E se sua filha tivesse voltado para casa? Um soluço escapou de sua garganta. Clara? O corredor respondeu com silêncio. Então, bem na porta, um sussurro doce e terrível ao mesmo tempo. Mamãe, estou com frio. Helena sufocou um grito, o corpo inteiro tremendo. O som vinha de um lugar impossível. Vinha de baixo, como se alguém estivesse deitado sob a cama. O quarto girou ao redor de Helena. O ar ficou denso, quase sólido, como se mãos invisíveis envolvessem sua garganta. O sussurro ainda ecoava em sua mente. Mamãe, estou com frio. Seu coração pulava descompassado. O medo rastejava por sua pele como dedos gélidos. A voz havia vindo debaixo da cama. A escuridão sob o colchão parecia mais profunda do que antes. Um buraco negro faminto esperando para devorá-la. Ela não queria olhar, mas algo dentro dela, algo primitivo e doentio, precisava ver. Com a respiração entrecortada, Helena desceu devagar, apoiando as mãos trêmulas no chão. Seus joelhos rangeram quando ela se inclinou para a frente. O medo zunia em seus ouvidos. Centímetro por centímetro, ela abaixou a cabeça, até que seus olhos encontraram o abismo sob a cama. Escuro, impenetrável. E então, um movimento. Algo estava lá. 2 olhos brilharam na escuridão. Pequenos, vítreos, reconhecíveis. Os olhos da boneca. Mas a boneca ainda estava na cadeira. O estômago de Helena se revirou. A coisa debaixo da cama sorriu. Um sorriso largo demais, impossível, que se abriu na escuridão como um corte profundo. Então, dedos pálidos surgiram da escuridão, arrastando-se lentamente para fora. Pequenas mãos infantis. Helena gritou. Cambaleou para trás, batendo as costas contra a cômoda. Sua visão ficou embaçada pelas lágrimas, pelo terror que pulsava em cada fibra de seu corpo. Os dedos desapareceram. Os olhos sumiram. O quarto estava silencioso. A boneca continuava sentada na cadeira, imóvel. Tudo parecia igual, mas nada estava certo. Então algo se moveu ao lado dela. Helena virou o rosto a tempo de ver a boneca, inclinando a cabeça e sussurrando. Você me encontrou, mamãe. O sussurro da boneca ainda pairava no ar. Você me encontrou, mamãe. Helena sufocou um soluço. Seus olhos fixos na boneca, o coração espancando seu peito. Ela não podia.
ter ouvido aquilo. Não podia. Mas a boneca estava diferente. A cabeça ligeiramente tombada. O sorriso quase imperceptível nos lábios de porcelana. Ela a estava observando. Helena recuou, as pernas fracas quase falhando sob seu peso. Cada instinto em seu corpo gritava para fugir, para deixar aquela casa e nunca mais voltar. Mas então, o riso soou de novo. Dessa vez, mais alto. Mais próximo, e não vinha da boneca, vinha de toda a casa. As luzes piscaram violentamente. O chão rangeu como se algo estivesse correndo pelos corredores. Passos leves, pequenos. Helena cobriu os ouvidos, lágrimas escorrendo pelo rosto. "O que você quer?" gritou, a voz falhando no final. O riso cessou. Silêncio. Então, a voz veio de algum lugar nas sombras. "Vamos brincar, mamãe." Helena congelou. "Clara!" Sua voz saiu quase inaudível. "Esconde, esconde. Você se esconde, eu te acho." Seus joelhos cederam e ela caiu no chão. A escuridão pareceu engolir as paredes, o mundo ao seu redor se deformando. As sombras se alongavam, se retorciam, como se algo estivesse rastejando entre elas. Não. Helena balançou a cabeça, apertando os olhos. Isso não é real. Um estalo alto ecoou pelo quarto. Quando abriu os olhos, a boneca havia sumido. Mas no espelho empoeirado à sua frente, algo se refletia atrás dela. Pequenas mãos saindo das sombras e uma voz doce sussurrando em seu ouvido. "Achei você." A casa, agora envolta por uma densa névoa que parecia consumir tudo ao seu redor, estava em completo silêncio. O estalar da madeira velha e os sussurros do vento nas frestas das janelas eram os únicos sons que se ouviam. O frio que se instaurara ali fazia com que cada respiração de Helena saísse como uma nuvem branca. E à medida que ela caminhava, pelos corredores, sentia que o peso das paredes sobre ela aumentava a cada passo. Ela não podia mais confiar em seus próprios pensamentos. Tudo parecia confuso, distorcido. As lembranças que antes eram claras estavam agora obscurecidas por uma névoa de incertezas. A boneca, sempre presente em seus pesadelos, parecia observar de algum canto, como se fosse parte de algo muito maior, algo que ela ainda não compreendia. Helena entrou no quarto onde tudo havia começado. O quarto que, de alguma forma, parecia ter sido seu durante outras vidas, de outra maneira que ela não conseguia explicar. O berço vazio estava lá, assim como as marcas de infância que pareciam se entrelaçar com algo mais sinistro. A boneca estava à sua espera, sentada em um canto escuro, com seus olhos negros e vazios fixos nela, como se soubesse de tudo o que ainda não havia sido revelado. "Você não vai me escapar", disse uma voz baixa, sussurrante, que parecia vir de dentro da própria cabeça de Helena. Ela se virou bruscamente procurando a fonte das palavras, mas não encontrou ninguém. A sensação de estar sendo observada, de estar sendo consumida por algo muito maior, dominava sua mente. A boneca, de alguma forma, começara a se mover. Lentamente, ela virou a cabeça para encarar Helena, e seus lábios finos se abriram, formando um sorriso macabro. Não era apenas uma boneca, não era apenas um objeto inanimado. Era algo mais, algo que Helena havia ignorado até aquele momento, talvez por medo, talvez por não querer encarar a verdade. Mas agora, as peças começavam a se encaixar. Ela se aproximou, hesitante, os pés quase congelando no chão. Cada movimento parecia arrastado, como se o tempo estivesse se distorcendo ali. Quando alcançou a boneca, o que restava de sua coragem desmoronou completamente. Ela se ajoelhou diante dela e, com um gesto quase involuntário, tocou o rosto frio de porcelana. Uma onda de imagens e sons invadiu sua mente. Cenas de vidas passadas, outras realidades, onde ela era alguém diferente, mas ao mesmo tempo, sempre a mesma. Em um flash instantâneo, ela viu seu próprio corpo, mas não com seus olhos. Era como se ela estivesse observando sua vida de outra perspectiva. O que era ela? Quem ela era? As imagens se tornaram mais rápidas e intensas, até que
O tempo pareceu parar completamente. Helena sentiu uma dor profunda em seu peito, como se algo estivesse rasgando sua alma. Foi quando ela ouviu novamente a voz. Não mais em sua mente, mas em suas costas, fria e distante. Você sempre soube, Helena. Sempre soube que essa vida não era sua. Eu sou a chave. E agora, você não tem mais escapatória. Antes que ela pudesse reagir, o mundo ao seu redor desmoronou em uma explosão de luz, som e escuridão. E, então, silêncio. O quarto agora estava imerso em uma escuridão profunda, e Helena não sabia se ainda estava acordada. Sua mente estava frágil, dilacerada, entre a realidade e o pesadelo. Ela tocou o rosto da boneca uma última vez, e neste momento a casa inteira parecia se estremecer, como se tudo ali estivesse prestes a desmoronar. O silêncio que tomou conta do ambiente era absoluto, mas uma presença insidiosa preenchia o ar, um lembrete de que as linhas entre as vidas passadas e presentes nunca foram tão tênues. A boneca, com seus olhos vazios e sua expressão eterna, parecia sussurrar algo que ela já sabia, mas que nunca teve coragem de entender. Ela havia sido o elo perdido, o início e o fim de um ciclo que Helena não poderia romper. E naquele instante, ao encarar a figura inerte à sua frente, ela compreendeu a verdade. Algo muito mais profundo, mais doloroso, mais enredado nas tramas do destino do que ela jamais imaginou. A porta do quarto se fechou suavemente, como se o próprio tempo tivesse decidido interromper a história. Helena, sem palavras, ficou diante do enigma da boneca, o peso de sua descoberta esmagando a alma. O que restava era apenas um vazio, como se sua vida inteira tivesse sido apenas uma preparação para aquele momento final. Mas, em algum lugar, uma sensação fria e estranha persistia. O ciclo ainda não estava completo, e talvez nunca estivesse. Mamãe, Liz disse que você tem medo dela. A voz infantil de Sofia ecoa pelo quarto escuro. A câmera foca na boneca sentada na prateleira. Seus olhos de vidro parecem brilhar na penumbra. Ela disse que não precisa piscar para ver tudo o bom que fazemos. Se essa história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, para cada vez mais trazer histórias aterrorizantes. A voz de Sofia cortou o silêncio da noite como uma lâmina fina, trêmula e afiada. Helena parou no meio do corredor escuro, a luz fraca do abajur da filha projetando sombras alongadas nas paredes. Seu coração trovejou no peito. O que você disse, querida? Sua voz soou baixa, arranhada pelo cansaço. Sofia, sentada na cama, balançava as pernas lentamente. No colo, apertava contra si a boneca recém-adquirida. Um brinquedo antigo de porcelana, vestido em um traje gasto de renda. Seus olhos de vidro pareciam captar a pouca luz do ambiente, reluzindo como duas pequenas luas mortas. Ela disse que você tem medo dela, repetiu a menina, um sorriso pálido nos lábios. Helena desviou o olhar para Liz, a boneca. Algo nela a incomodava profundamente. Talvez fossem os olhos, grandes, exagerados, quase humanos. Talvez fosse o cheiro, um odor levemente doce e envelhecido, como papel úmido e madeira apodrecida. Respirou fundo e forçou um sorriso. É, só uma boneca, querida. Vamos dormir, está tarde. Sofia não respondeu. Apenas continuou a encarar a mãe, seus pequenos dedos passando pelas madeixas douradas de Liz, como se acalmasse algo dentro dela. Helena encontrou a boneca naquela manhã, em uma loja de antiguidades escondida entre vielas que raramente notava. Era um lugar sufocante, cheio de objetos velhos e esquecidos, acumulando poeira e histórias que ninguém mais se preocupava em lembrar. O vendedor, a única alma no local, era um homem idoso, magro como um cadáver ressequido, com olhos fundos que pareciam absorver a luz ao redor. Ele entregou a boneca com uma lentidão quase ritualística, observando Helena com um olhar de quem sabia algo que ela não sabia. Pertenceu a uma menina, murmurou, como se cada palavra carregasse o peso de uma tragédia. Uma menina que gostava muito dela. Ele sorriu.
mas o sorriso nunca alcançou os olhos. Helena não perguntou mais nada. Algo dentro dela sussurrou para que pagasse logo e fosse embora. Agora, à noite, já deitada em sua cama, Helena não conseguia dormir. Uma inquietação rastejava por sua pele como dedos invisíveis. O silêncio da casa não era o mesmo. Ele pulsava, vibrava com uma energia opressora. Então, o ruído. Baixo, suave, mas presente, um leve arranhar de tecido contra a madeira, como algo se movendo lentamente sobre o assoalho. Helena prendeu a respiração. O som vinha do quarto de Sofia. Seu corpo reagiu antes da mente. Levantou-se e caminhou até o corredor escuro. A porta do quarto da filha estava entreaberta. Um feixe de luz escapava pela fresta, tremeluzindo fracamente. Ela empurrou a porta devagar. O quarto parecia normal, mas algo estava errado. Sofia dormia encolhida, a respiração tranquila, mas Liz estava sentada na prateleira voltada diretamente para a porta. Helena franziu o senho. Tinha certeza absoluta de que havia colocado a boneca ao lado de Sofia na cama. O ar ficou mais frio. Seu coração batia como um tambor de guerra. De repente, o silêncio se partiu. Mamãe! A voz de Sofia sonolenta veio da cama. Helena se virou rapidamente para a filha. Está tudo bem, querida. Vá dormir. Sofia abriu os olhos devagar e sussurrou algo que fez o estômago da mãe se revirar. Por que você colocou Liz ali? Helena sentiu um arrepio subir pela espinha. Como assim, querida? Sofia esfregou os olhos e apontou para a prateleira. Você colocou ela aí, depois que ela saiu da cama. Um gosto amargo preencheu a boca de Helena. Ela olhou novamente para Liz. Os olhos de vidro pareciam brilhar na penumbra. Helena, sem conseguir evitar, deu um passo à frente. Seu coração estava acelerado, um instinto primitivo gritando para que saísse dali imediatamente. E então, em meio ao silêncio absoluto do quarto, ela ouviu. Baixo, sutil, mas inconfundível. O som seco de uma articulação se movendo. Liz havia inclinado levemente a cabeça para o lado. Boa noite, mamãe. A voz não veio de Sofia, veio da prateleira. Você ouviu isso? O ar do quarto de Sofia parecia mais denso, mais pesado. O peito de Helena subia e descia rapidamente, enquanto seus olhos permaneciam fixos na boneca. Liz continuava sentada na prateleira, a cabeça ligeiramente inclinada para o lado, seus olhos de vidro captando a luz de um jeito errado, quase como se estivessem vivos. Mas aquilo não era possível. Sofia, o que você disse? A voz de Helena tremeu contra sua vontade. A filha esfregou os olhos, ainda meio adormecida. Nada, mamãe. Só perguntei por que você colocou Liz ali. Helena apertou as mãos contra o peito. O ar parecia rarefeito. O que ela tinha ouvido? Boa noite, mamãe. Seu corpo inteiro estava em alerta, o coração martelando dentro das costelas. Ela se aproximou da prateleira, cada passo ecoando no quarto silencioso. Forçou um riso baixo, tentando dissipar o medo. Isso foi só minha imaginação, sussurrou para si mesma. Seus dedos tocaram o corpo frio da boneca, que caiu em seus braços com um peso estranho, como se estivesse segurando algo além de porcelana e pano. Mamãe! A voz de Sofia, agora mais desperta, chamou atrás dela. Helena se virou lentamente, o rosto da filha parcialmente coberto pela penumbra. Você está bem? Perguntou a menina, piscando várias vezes como se tentasse enxergar melhor na escuridão. Helena forçou um sorriso. Sim, querida. Só estou cansada. Colocou Liz de volta ao lado de Sofia e puxou o cobertor sobre a menina. Agora durma, está bem? Sofia acenou com a cabeça, fechando os olhos. Helena ficou ali por um momento observando a filha. Mas o que realmente a incomodava era a boneca, imóvel, inexpressiva, atenta demais. O relógio na parede marcava 3h27 da manhã, quando Helena acordou de sobressalto.
Um som ecoava pela casa, baixo, repetitivo, como unhas arranhando madeira. Ela se sentou na cama, o peito apertado. O som vinha da porta do quarto dela. Por um instante ficou paralisada. Mas então, algo ainda pior aconteceu. O som parou. E no silêncio absoluto que se seguiu, um leve clique ressoou na maçaneta. Alguém estava tentando entrar. O pânico apertou seu peito como um punho fechado. Ela abriu a gaveta ao lado da cama, pegando o primeiro objeto que encontrou. Uma tesoura. Os segundos se arrastaram. Nenhum novo som veio da porta. Finalmente, Helena reuniu coragem e se levantou. Cada passo parecia ecoar pela casa inteira. Com a respiração presa na garganta, girou a maçaneta e puxou a porta devagar. O corredor estava escuro, mas não vazio. No meio do caminho para o quarto de Sofia, Liz estava sentada no chão, perfeitamente posicionada de frente para ela. Helena sentiu o coração parar por um segundo. Seu estômago se revirou. A boneca estava ali. Mas como? Ela tinha deixado Liz na cama de Sofia. Os olhos de vidro refletiam a luz fraca do corredor e por um instante Helena jurou que eles se moveram. Mínimos milímetros, mas o suficiente para fazer seu corpo gelar. Ela não queria se aproximar, mas não podia deixá-la ali, forçando cada músculo do corpo a obedecê-la. Helena se abaixou lentamente, segurando a tesoura com firmeza. "Isso é impossível", murmurou, estendendo a mão para pegar a boneca. Foi quando algo gelado tocou seus dedos. Não era porcelana, era pele. Helena soltou um grito baixo, recuando tão rápido que quase caiu para trás. Liz estava quente. A boneca escorregou de seus dedos e caiu de lado, revelando algo que não deveria estar ali. Na costura entre sua cabeça e seu pescoço, havia um pequeno filete de sangue seco. E então, Helena ouviu um sussurro vindo de dentro da boneca. "Mamãe, você me acordou." Ela estava quente. A ideia martelava a mente de Helena como um sino quebrado, os ecos insistindo em não se dissipar. Liz estava quente. Como algo feito de porcelana e pano poderia reter calor, ela ainda sentia a textura. Do que tocou não era tecido, não era cerâmica. Era pele. Helena agarrou a boneca com mãos trêmulas, ignorando a viscosidade do sangue seco no pescoço. Ela caminhou apressada até a cozinha, cada sombra no caminho parecendo se mexer à sua visão periférica. O que quer que estivesse acontecendo, ela precisava acabar com aquilo. A luz fria da cozinha a envolveu, afastando a penumbra sufocante da casa. Helena colocou Liz sobre a mesa e, sem hesitar, pegou uma faca grande da gaveta. Ela respirava pesadamente, tentando ignorar a sensação de que alguém a observava. Com um movimento rápido, cravou a lâmina no peito da boneca. A faca penetrou, o tecido sem resistência. Mas ao invés do som seco de espuma rasgando, algo mais orgânico ecoou. Helena arregalou os olhos. O buraco que abriu na boneca pulsava. Seu estômago revirou. Ela puxou a faca de volta e então... "Mamãe?" Helena se virou tão rápido que quase derrubou a faca. Sofia estava na porta da cozinha, seu pequeno corpo envolto pela camisola branca. Seus olhos estavam pesados de sono, mas sua expressão era estranha, neutra demais. "O que você está fazendo?" perguntou a menina, sua voz baixa, sem emoção. Helena olhou para a boneca sobre a mesa. O buraco ainda estava lá, mas agora parecia vazio, como se nada tivesse acontecido. "Eu só estava consertando Liz." Mentiu, a voz mais fraca do que gostaria. Sofia franziu o senho. "Mas ela não precisa de conserto." A menina caminhou até a mesa e pegou a boneca antes que Helena pudesse reagir. Abraçou Liz contra o peito e sorriu. Mas não era um sorriso de criança. "Ela está bem, você só precisa parar de machucá-la." Helena sentiu um calafrio subir pela espinha. "Sofia, você está bem?" A filha piscou lentamente. "Estou, mas você precisa pedir desculpas." "Pedir desculpas?" Sofia acariciou o cabelo da boneca. "Liz disse que você a machucou."
Helena sentiu o sangue fugir de seu rosto. Sofia, bonecas não falam. A menina riu baixinho. Ela fala comigo o tempo todo. Helena não dormiu naquela noite. Seu corpo estava exausto, mas sua mente não desligava. Ela se deitou na cama, o olhar fixo no teto, enquanto cada ruído da casa parecia mais alto do que deveria ser. A respiração de Sofia no quarto ao lado, o estalar da madeira envelhecida no corredor. E então, um som que não deveria estar ali, um leve ofegar vindo da porta do quarto. Helena sentiu o ar congelar em seus pulmões. Aquilo não era um rangido, não era um estalo da casa. Era a respiração. Baixa, suave. Alguém, ou algo, estava do outro lado da porta. Ela virou lentamente a cabeça, seu corpo enrijecido pelo medo. A porta estava entreaberta, uma pequena fresta revelando a escuridão do corredor. Helena quis se convencer de que era a imaginação, mas então a respiração parou. O silêncio que se seguiu foi ainda pior. E então, algo mexeu a maçaneta. Helena prendeu a respiração esperando qualquer coisa, mas a porta não se abriu. Em vez disso, algo deslizou por baixo dela. Uma sombra. Não, um pequeno pé de porcelana. Liz. A boneca havia se movido sozinha. E então, sem aviso, Helena ouviu Sofia rir do outro lado da parede. Você deveria ter pedido desculpas, mamãe. Você deveria ter pedido desculpas, mamãe. A voz de Sofia parecia ecoar pela casa inteira, mesmo dita num tom baixo. Helena se encolheu na cama, o olhar fixo na fresta sob a porta. O pequeno pé de porcelana ainda estava ali, como se esperasse por ela. Algo estava errado. Muito errado. Ela respirou fundo, forçando-se a não ceder ao pavor. Precisava pensar. Precisava agir. Com a garganta seca, estendeu lentamente a mão até a maçaneta e, num movimento brusco, abriu a porta de uma vez. O corredor estava vazio. O coração de Helena martelava tão forte que ela mal conseguia ouvir outra coisa. Mas Liz não estava mais ali. Ela olhou para os lados, o estômago revirando de ansiedade. A casa inteira parecia segurá-la num abraço sufocante, paredes estreitando-se ao seu redor. Foi então que ouviu. Um baque surdo veio, do quarto de Sofia. Helena correu. A porta do quarto estava entreaberta. Dentro, Sofia estava sentada no chão, as pernas cruzadas. Liz estava de frente para ela, posicionada como se estivesse participando de uma brincadeira macabra. Sofia virou a cabeça devagar quando a mãe entrou. Você demorou, mamãe. O que você está fazendo, Sofia? A menina sorriu. Brincando. Helena sentiu o estômago se contorcer. Brincando de quê? Sofia inclinou a cabeça como se fosse uma pergunta estranha. De Liz e mamãe. Helena sentiu um calafrio. E como se joga isso? A filha passou a mão devagar pelos cabelos da boneca. Primeiro, Liz conta um segredo. O peito de Helena apertou. Que tipo de segredo? Sofia olhou diretamente nos olhos da mãe. Sobre você. A sala ficou em silêncio. Helena sentiu algo gelado percorrer sua espinha. O que Liz te contou? Sofia piscou lentamente. E então sua voz veio num sussurro cortante. Que você quer se livrar dela. O medo agora se misturava à urgência. Sofia, é só uma boneca. Você sabe disso, não sabe? Mas a menina não respondeu. Em vez disso, pegou Liz no colo, a abraçando como se protegesse algo vivo. Agora é a vez da mamãe jogar. Helena deu um passo para trás. Sofia, a menina continuou, como se não tivesse ouvido. Você precisa achar Liz antes que ela te ache. Helena sentiu seu coração congelar. O quê? Sofia sorriu. E o jogo começa. Agora. A luz piscou. Por um segundo, a casa mergulhou em escuridão total. Helena sentiu a garganta travar. O coração martelava contra as costelas, os pelos de seus braços arrepiados. Quando a luz voltou, Sofia não estava mais lá. A boneca também havia sumido. O quarto agora parecia errado. As sombras mais profundas, o ar mais frio.
Helena girou nos calcanhares, o instinto gritando dentro dela. Ela não estava sozinha naquele quarto. Foi então que algo sussurrou em seu ouvido. Baixo, arrastado. Hora de brincar, mamãe. O corpo de Helena se contraiu num espasmo de puro pavor. O sussurro não veio de Sofia, e muito menos de dentro de sua cabeça. Veio de trás dela. E algo respirava ali. Hora de brincar, mamãe. O sussurro ainda pairava no ar, viscoso, grudado na pele de Helena como um hálito gelado. Ela não se moveu, não conseguiu. Seu corpo estava paralisado por um medo primal, o tipo que não permite reação, apenas submissão ao terror. Atrás dela, algo respirava. Baixo, arrastado. Não podia ser Sofia. Não podia ser ninguém. Lentamente, milimetricamente, Helena virou a cabeça. O quarto estava vazio. Mas então, ela percebeu o espelho no canto. Seu reflexo não estava sozinho. Helena conteve um grito, os olhos arregalados encarando a superfície polida. Atrás dela, uma silhueta distorcida, baixa, com uma cabeça inclinada de forma anormal. Era Liz. Mas a boneca não deveria estar ali. Ela não estava ali. A imagem dela existia somente no espelho. Helena girou para trás. Nada, o quarto estava vazio. Mas quando voltou a olhar para o espelho, Liz sorriu. O vidro trincou num estalo seco. Helena tropeçou para trás, o coração disparado quando uma mão minúscula saiu do espelho. Ela correu. A casa parecia um labirinto vivo. Os corredores se alongavam. Os móveis pareciam deslocados, criando uma sensação de estranheza. Helena correu até a sala chamando desesperadamente. Sofia, nenhuma resposta. O silêncio dentro da casa era doentio. Seu olhar foi atraído para a parede onde ficavam os retratos da família. O coração de Helena quase parou. As fotos haviam mudado. Em todas elas, os olhos de Sofia estavam pretos como carvão. E Liz estava em todas elas, mesmo nas fotos onde nunca havia estado antes. Helena levou a mão à boca sufocando um soluço. Foi então que ouviu um sussurro atrás dela. Você nunca deveria ter comprado Liz. Ela girou e viu Sofia. A menina estava de pé no corredor escuro, segurando Liz nos braços, mas algo nela estava errado. Os olhos não eram dela. Estavam fundos demais, vazios. E dentro deles, alguém mais olhava para Helena. Sofia? A menina piscou devagar. E quando abriu os olhos novamente, Liz sorriu no rosto da filha. Helena sentiu o ar desaparecer de seus pulmões. Liz não estava possuindo Sofia. Liz era Sofia agora, e ela não pretendia sair. Os olhos de Sofia não eram mais dela. Helena sentiu as pernas fraquejarem. Seu corpo queria correr, gritar, mas seu instinto de mãe aprendia ali. Ela precisava trazer Sofia de volta. Sofia, meu amor. A menina sorriu. Um sorriso largo demais, a pele pálida contrastando com a escuridão nos olhos. Você demorou, mamãe. A voz era dela, mas não era ao mesmo tempo. Helena sentiu um arrepio subir pela espinha. Deixe minha filha ir, Liz, ou o que quer que estivesse dentro de Sofia. Virou a cabeça devagar. Ela me escolheu. A boneca continuava presa nos braços da filha, como uma raiz que não soltaria o solo. Não, Sofia. Você é minha filha. A menina inclinou a cabeça. Então por que você queria se livrar de mim? A respiração de Helena falhou. Era Liz falando. Liz sabia. Ela sabia, e Sofia também. A noite em que jogou a boneca fora. A promessa silenciosa de que daria um fim àquilo. Liz viu tudo, e agora, Sofia não era mais Sofia. Helena estendeu a mão com cautela, lágrimas ardendo nos olhos. Filha. O sorriso desapareceu. O rosto de Sofia se tornou duro, inexpressivo, e então sua boca se moveu, mas não em palavras. Ela começou a cantarolar. Uma melodia infantil, antiga demais para Sofia conhecer. Helena estremeceu. Não era apenas uma canção, era um ritual, e algo estava se fechando ao seu redor.
As luzes piscaram violentamente, as sombras da sala se alongaram, torcendo-se como braços tentando agarrá-la. A boneca na mão de Sofia tremeu, e então, a pele da filha começou a mudar. Não era mais pele, era porcelana, trincando, se fundindo, se transformando. Sofia estava se tornando Liz. Helena gritou, avançando para arrancar a boneca dos braços da filha. Mas antes que pudesse tocá-la, os olhos negros a olharam diretamente, e Helena caiu. O mundo girou. Seu corpo foi lançado para trás, a escuridão engoliu tudo, e então, silêncio. Helena acordou com um sobressalto. Estava deitada no sofá. O relógio na parede marcava 7h da manhã. Luz do sol entrava pelas janelas. Tudo parecia normal. Por um momento ela pensou que tivesse sonhado. Mas então, ouviu passos pequenos no corredor. Seu coração disparou. Sofia? A menina entrou na sala com o pijama cor-de-rosa. Sorria docemente. Nos braços, segurava Liz. Bom dia, mamãe. Helena sentiu um arrepio na espinha. Sofia parecia normal, mas havia algo diferente. Os olhos dela, eles nunca piscavam.